Bom dia! Começando mais um Reconecta Cast, dessa vez um lugar muito especial. Minha terra do coração, Curitiba, e uma pessoa mais que especial. Comunicador, assessor, gestor em implementação de recursos governamentais. Tem um programa, radialista âncora Isso, da Rádio 95.7 em isso, Curitiba, que tem uma multidão de mais ou menos uns 3 milhões que o acompanham diariamente. Que exatamente. prazer. Obrigada pela confiança, por Prazer é você estar aqui. nosso, viu? Prazer é Valmir nosso. Ferreira, Isso hoje vai mesmo. estar aqui compartilhando um pouco toda a sua trajetória de vida, esse mundo da política. E temos até um pré-lançamento também, né? Isso, exatamente. Primeiramente, bom dia a todos que estão nos acompanhando através desse podcast que é mais que especial, através desta emissora, desta TV que vem alcançando o sul do Brasil, o Brasil e o mundo. Que a gente sabe que a comunicação, ela é além de barreiras e fronteiras. Agradecendo você, Marcele, pelo espaço. A gente fica grato enquanto a gente pode estar próximos de microfones. É De verdade. microfones que a gente compartilha a nossa história, que a gente aprende, que a gente se comunica. E se comunicar é aprender e estar se atualizando a cada dia, não é? A gente sempre fala aqui na capital paranaense, Curitiba, que quem tem informação tem poder. E o poder está nas palmas das nossas mãos. É verdade. E tudo essa parte de comunicação na tua vida casou muito bem com a tua vida na política. Começou na tua fase, Infância, na infância, e exatamente. você foi trazendo até para o meio da religiosidade, né? Exatamente. Eu sou de berço cristão e desde a infância a minha mãe me conduzia até a igreja e assim a gente se envolvendo, sendo influenciado por comunicadores, pastores, padres, até porque a gente sempre esteve próximos de líderes religiosos. Hoje nós somos E é uma evangélicos, escola, né? mas é uma escola, exatamente. Então eu sempre tive acesso à questão da religião, à igreja. A gente hoje enxerga vários nomes, tanto da música gospel quanto da música sertaneja, secular, que iniciou a sua história na comunicação, na música, no teatro, dentro da igreja, não é? Muitos são revelações de dentro da igreja. Exatamente. E eu entendo que eu faço parte desta multidão, que começou lá atrás dentro da igreja e veio para o rádio, veio para o podcast, veio para a TV, veio para a área política, veio para a área da gestão de condomínios, veio para a área de gestão musical e dentre outras funções que a gente a cada dia vem aprendendo e se atualizando. E faz toda a diferença quando você consegue ter toda essa bagagem e você poder aplicar muito bem, porque a meu Deus, me ajuda, meu Deus, Religiosidade, isso, olha aí. ela faz com que você entenda que a gente está aqui para servir, é o que nós estávamos conversando agora há pouco. E Exatamente. tudo que hoje você acaba desempenhando, todas as suas funções, está nisso. Exatamente. É exatamente sobre isso. Você Vamos está com quantos prefeitos hoje? Hoje Você nós já super. atendemos mais de 150 prefeitos, 150 cidades do Paraná. Então, assim, hoje a gente entende que quando a gente fala de políticas, muitas pessoas se assustam. Ah, eu não gosto de política. Ah, eu não curto políticos. Mas é o que nós estávamos conversando aqui. Tudo tem a política. Desde lá da Bíblica, da época de José, que foi governador. Então, É todo instante a todo e momento. todo momento, e desde que nós nos conhecemos por gente. Sim, e daí por diante, a gente entende que as autoridades são instituídas por Deus. E assim, as autoridades para que sejam as nossas referências. Eu entendo que estar na política não é apenas ter uma política como fonte de renda e empregabilidade, ou como apenas um salário, não. Existem políticos diretos, indiretos, pessoas que dentro da sua casa são políticos. Porque precisa fazer a política da boa vizinhança, assim quando Todo você mundo conversa com políticos. precisa, né? Todo mundo tem isso um Exatamente. pouquinho, né? Exatamente. Então, assim, política hoje, ela não é um ofício na minha vida. Ela é uma missão de servir, uma missão de se posicionar. Um Mas isso é dia, perceptível exatamente. na tua carreira. A gente tenta hoje mostrar e fazendo o melhor a cada dia,
Porque um dia um menino que foi desenganado pelos médicos, que seria tetraplégico, e veio de uma mãe que eu perdi o pai com 6 anos de idade, e Deus fez um milagre. E eu acreditei em um sonho. E a gente entende que o sonho, ele gera milagres na nossa vida. Com certeza. A fé, né? A fé, exatamente. E eu sempre falo com muito orgulho, eu sou filho de uma mãe que sempre foi diarista. Hoje ela é do lar, mas ela foi diarista. E o que acontece? A gente acreditou em um sonho e vem ultrapassando alguns níveis. A gente saiu da Câmara Municipal, trabalhando por 6 anos como assessor parlamentar, e depois migrou para a Assembleia Legislativa. Enquanto assessor parlamentar de uma Câmara Municipal, nós estivemos participando diretamente na coordenação de 3 eleições para vereador. E, simultaneamente, nós tivemos 2 eleições de prefeito. E, posterior a isso, nós tivemos mais 3 eleições para deputado estadual, federal, Senado e governo. É muita coisa, né? São algumas atividades. E aí gera aquela dúvida: poxa, mas o que ele fez todos esses anos? Foi Eu atrás do vou seu compartilhar com sonho. você. Quando as pessoas falam, viver na vida pública, na vida política é fácil? Não. Eu trabalho das 5 às 23 horas. Nossa carga horária hoje ela ultrapassa as 17, 18 horas diárias. Porque a gente entende que a missão, ela não tem horas. Você não consegue colocar como um mercado privado, que é Não 8 tem horas. como, né? Não é? É uma missão. E quando você está na missão, é dia, noite, de domingo a domingo. E quando a gente iniciou essa trajetória na política, foi onde eu consegui me encontrar. Em quantas pessoas a gente viu precisando de ajuda e não foi ajudado? E hoje nós fazemos o Faz possível diferente. para estar auxiliando essas pessoas. Dentro da área da segurança, desde a área da saúde pública, desde a área ali, muitas vezes, social. E é o que eu digo. Muitas vezes as pessoas falam: eu estou começando a minha trajetória de vida e eu estou em busca de uma profissão. E eu compartilho com todos que estão nos acompanhando nesse momento. A área pública é uma das áreas onde você, mesmo sem ter um curso superior, você pode ultrapassar o seu ganho, realmente o teu salário, o teu prolabore, digamos assim, de 15, 20 mil reais mês. Toda a tua vivência, a tua experiência, as tuas responsabilidades fizeram você enxergar a necessidade desse mercado, que é onde vai ter um pré-lançamento. Exatamente. Em breve aí nós já teremos a preparação para você, homem, para você, mulher, para você, jovem, que quer ultrapassar o seu nível salarial. Muitas vezes você está na casa de 5, 3, 2, Chegam 10 no mil. teto e não tem mais, né? Não tenho Para mais. onde ir. A vida pública, ela te expande, porque dentro do cenário público, você tem uma agência de comunicação que pode trabalhar e pode gerar uma renda. Dentro do cenário público, você tem a área de projetos, onde tem um espaço para engenheiros, arquitetos, que vão estar preparando projetos. Dentro de uma vida pública, a gente precisa de um escritório jurídico, onde advogados também podem estar se instalando. Então, não é Todas as apenas profissões para as pessoas que não a têm. prefeitura precisa aí. Exatamente. Não apenas as prefeituras, mas como assembleias legislativas de todos os estados do Brasil, não apenas Nossa, assembleias isso é e uma prefeitura, é ótima como câmaras municipais. novidade e uma super Exatamente. dica de ouro. Exatamente. E Por hoje, para a pessoa, Marcelo, se tornar um assessor parlamentar, não sendo um técnico, ele diretamente não precisa ter um curso superior. É isso que eu ia te perguntar. O que que seria necessário no currículo de quem tem essa vontade de ingressar na área? Hoje eu O entendo assessor, que, ok. Não tem a necessidade. exatamente, para você ser um assessor parlamentar, e muitas vezes você não tem um curso superior, você também pode alcançar, ultrapassar aí o seu ganho mensal de 15 mil reais. Por quê? Qual é os passos para isso? Você precisa se preparar. Como fazer um assessoramento político? Qual a função de um deputado? Qual a função de um vereador? E como você assessorar ele com isso? Desde o atendimento até a sociedade, quando precisa ali de um medicamento, desde um prefeito, quando precisa de um recurso para investir nas suas áreas Que o públicas, assessor nada mais é que ele acaba sendo o braço dos dos, parlamentares. é? Exatamente, seja um parlamentar vereador, deputado, senador, governador ou até Não mesmo importa. presidente. Não Não importa a importa. hierarquia. Todos precisam de um grupo político.
Todos precisam de um corpo técnico, todos precisam de um assessor. Aí depende muito de cada assessor. Isso depende muito de cada assessor, aonde ele quer alcançar, quanto ele quer ganhar. A política, ela te oferece isso. O quanto você quer ganhar, qual você quer que seja o teu benefício mensal, retorno financeiro. Quanto Isso vai você está depender de disposto você. a pagar, né? Exatamente. Como tudo na vida, mas uma situação muito, né, nova e muito interessante é essa questão das pessoas enxergarem que existe essa possibilidade, né? Que você não Exatamente. está ali por causa de um concurso público, que você tem que ficar anos fazendo, estudando para conseguir, né? De alguma forma que hoje você pode ter situações e oportunidades com o lançamento desse Exatamente. Por exemplo, infoproduto uma teu. dica importante: nós estamos em ano eleitoral. Dia 6 de outubro deste ano vai acontecer as eleições municipais, em todo o Brasil. E você que está aí à procura de uma nova profissão e quer ultrapassar o nível, esse é um ano propício. Um ano onde é um ano muito De fértil, renovação, né? de renovação. E muitas vezes eu não falo apenas para você que quer ser candidato, você que vai colocar o seu nome à disposição, não. Para você que também quer ser um assessor. E o que é necessário? Você identificar na tua cidade, você identificar, por exemplo, em Balneário Olha, Camboriú, dica de ouro. olha só, dica realmente importante. Identificar as pessoas que vão se destacar para que eles possam ter a possibilidade real de eleição. E quando você fizer esta avaliação, você se aproxima delas e se coloca à disposição para servir, para assessorar. A partir daí, você começou a ingressar na tua vida pública. Que muitas vezes também não é muito focada em ganho, né? Você vai Exatamente. estar ali servindo, se colocando à disposição, aprendendo por Exatamente. 1, 2, 3 anos, não se sabe, para daí vir acontecer. Na sua vida foi algo assim também, né? Exatamente. Nós passamos aí por 3 eleições para que aí a gente começasse a ter o retorno financeiro. A primeira abordagem que eu tive e oportunidade no cenário público foi quando um político chegou até mim. Ele falou: Olha, possivelmente a oportunidade vai ser para você por 3 meses. Se for de interesse para você, eu falei: Perfeito. Sim, porque você já estava, entre aspas, numa vitrine ali, a Exatamente. depender de você e você. E de 3 meses já se tornaram 12 anos. Nossa, Então, é aquela coisa: o quanto você está disposto a investir? Qual o exatamente. preço você está disposto a pagar? O preço mais caro é o tempo e o conhecimento. E se você estiver em uma constante evolução, a gente vai estar em uma constante evolução financeira. Sim, porque você vai estar compartilhando tudo que você já aprendeu, Exatamente. E né? quando eu Porque iniciei, Marcelo, eu iniciei com um salário de R$ 2.700. E hoje a gente já estamos ultrapassando alguns níveis, que a gente já consegue aí ter uma boa qualidade de vida. Não é? Claro que a gente sempre em busca de crescimento, a gente sempre está em busca de sim, estar evoluindo. Porém, a gente entende que já conseguimos alcançar alguns níveis porque a gente entendeu o nosso chamado, a gente entendeu a nossa missão. Sabe, exatamente. quando a gente entende a nossa missão e o nosso chamado, a gente foca, a gente tem constância, a gente atinge o nosso sucesso, que é a nossa realização. Sim, porque no início da tua carreira, esses 3 anos, a gente sabe que passa rápido, mas quando você também não tem alguma forma de monetizar, ele também se torna um pouco longo, né? Muito Só que pesado, você muito. tem, quando você começa a buscar, no mínimo, buscar o entendimento do que de fato nós estamos nessa terra, não colocando dinheiro na frente, e sim a forma de servir o próximo. Eu vejo com várias histórias, assim, de várias pessoas do mundo inteiro, com documentários, essas coisas, que quando elas entenderam que o servir era mais importante vir na frente do que o dinheiro, foram onde prosperaram. Exatamente. E quando não entenderam muito isso, tiveram várias falências, várias quebras, traições, de tudo quanto foi forma. Sim, Os exatamente maiores isso. bilionários do mundo, eles tiveram o cenário da vida deles foram exatamente assim. E assim, não tem como atingir altos níveis sem muitas vezes você ter uma decepção nesse caminho, sem muitas vezes você ter prejuízos e percas.
Mas fora da zona de conforto é onde se aprende, Exatamente. aonde se A evolui. gente ficar dentro da nossa bolha, dentro da nossa casa, poucas coisas vão mudar. Você passou por grandes desafios em relação a perdas, né? Muitos, muitos. Como eu te disse aqui anteriormente, que a gente iniciasse aqui, eu já tive prejuízos totais, perdi tudo por 3 vezes durante a minha trajetória. Com 33 anos, eu já perdi tudo 3 vezes. Mas ainda assim, nós acreditamos. Ainda assim, a gente foi movido por um sonho, para que a gente, né, É, e a fé. Isso acima e de a tudo, fé. não é? A Bíblia diz que aquele que crê irá atingir novos níveis, não é? Trazendo para a nossa atualidade. E a Bíblia também nos afirma: buscai primeiramente o reino de Deus e as suas justiças, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Então eu entendo que muitas pessoas têm a sua desestabilidade psicológica, ou até mesmo a falta de maturidade, porque muitas vezes falta um Deus na vida delas. Geralmente, né? Porque eh, algumas por falta de crença mesmo, né? De ter levado tanta bordoada que não consegue ver esse lado. Outras por ignorância, porque quando, falando novamente, quando nós temos um entendimento que nós não estamos aqui a passeio e que a gente fala, ai, eu confio em Deus, mas Deus confia muito mais em nós por nos fazermos acordar todos os dias, né? Por algum motivo. E você não colocar a tua fé, a Deus na vida, as coisas se tornam mais difíceis, porque é muito mais fácil você escutar pessoas reclamando, usando situações como bengala, mas não conseguem olhar para si que dentro dela está faltando Deus, dentro da família dela está faltando Deus. Eu tenho uma observação que a gente sempre fala em nossas palestras. Nós somos influenciados, no mínimo, por 5 pessoas que Ao nosso convivem com a redor. gente, ao nosso redor, que está dentro da nossa atmosfera. E essas pessoas, ou elas nos travam, ou Ou elas nos impulsionam. impulsiona. Isso gera medo em nós, muitas vezes, porque as pessoas, tanto com falas negativas e positivas, mas é o que a gente comentou aqui também já. O medo, Até sobre o medo, ele tem né? uma missão na nossa vida. E a gente precisa entender qual a missão do medo na nossa vida. E a missão dele é nos impulsionar, não nos É o travar. que nós falamos, o lado A O lado do A. medo, Exatamente. ele acaba sendo, né, pode-se dizer benéfico, porque o lado B do medo, ele te trava, ele te sabota. E quando a gente ultrapassa o nível do medo, a gente começa a abrir o nosso leque, Marcele, para outros níveis da nossa vida. Enquanto gestor em captação de recursos públicos, estando assessor parlamentar, a gente também foi buscar outros níveis. Nós fomos a caminho de outros níveis, que é a gestão em administração de Você sempre, condomínios. sempre está em busca de avançar o próximo nível, Exatamente, né? exatamente. Então, assim, quando a gente enxergou a oportunidade, a possibilidade de ser síndico, em nenhum momento eu busquei retroceder. Ao contrário, evoluir. Por quê? Também a gestão de pessoas, também a Sim. gestão financeira. E aí por diante a gente se tornou palestrante realmente nessa área de gestão em condomínios. O que o setor público tem a acrescentar nos condomínios. E é isso que também hoje a gente compartilha com pessoas. E é, e é um campo que é conflituoso, né? Muito, muito, Existe porque muito você imagina conflito. só, em um condomínio, o que nós somos síndicos, existem mais de 150 famílias dentro do condomínio. Nós fomos síndicos por 2 anos, no último dia 30 de janeiro, que nós deixamos de ser síndico. Então, assim, são 150 famílias, 152 famílias, sendo exato, que nós administrávamos, cuidávamos, monitorávamos, desde problemas até pessoais, até problemas prediais, estrutural do condomínio. O síndico ele se torna um psicólogo de famílias. Ah, sim. E é isso que a gente se tornou. E tudo É um isso está para-raio, o envolvido. síndico é um para-raio. Exatamente. E está envolvido nas políticas públicas, porque política, necessariamente, ela não é apenas ser vereador, deputado, senador, governador ou presidente, não. É fazer parte de um cenário de fazer políticas públicas. E dentro das políticas públicas também, a gente começou na comunicação.
Porque antes de atuar diretamente no cenário público, político, a gente já estava na comunicação. Começamos ali no rádio, começamos ali fazendo um programa gospel por 3 anos, 3 horas de programa. É bastante, né, pra estar Muito, muito, num muito. Então, programa assim, 3 foi um horas. grande desafio. Um Partindo grande daí, aprendizado. a gente exatamente é um aprendizado único, viu? Eu sempre, assim, Na verdade, ele oriento. já era político, mas não sabia, Exatamente, né. né? Isso está no nosso coração, está na nossa vida. E partindo daí, eu fui ser representante comercial. A gente veio numa formação de gestor comercial, na questão de compliance de empresa, na questão de evidências e crescimento de marcas. E ficamos um tempo nessa área comercial de vendas e posteriormente recebemos o convite para a vida pública. E a partir daí a Que gente trajetória. iniciamos, né? Nós iniciamos aí na vida pública há 12 anos, passando desde Câmara Municipal até Assembleia, Câmara Federal. Semana passada nós estávamos aí com o Nicolas Ferreira, Sargento Faur, o presidente Bolsonaro. É isso que eu ia perguntar deles para você, a tua Isso. relação com o Bolsonaro. Hoje nós temos uma relação assim, podemos dizer, próxima. Porque nós estamos dentro de um cenário político de direita. Sim. E ser direita não é ser antipetista. Ser direita é ser a favor da democracia. Ser direita não é não gostar de lado A ou B. Ser direita é ser em prol dos valores da família, Do direito, da né, vida, do sabe? reto, Do reto, do do que é reto. correto realmente. Eu sempre falo que o correto é reto, Pronto, é né. simples. Não é uma questão de direita e de esquerda, é uma questão de valores. E hoje, a direita no Brasil, ela vem de encontro com os nossos valores. Por isso que a gente sempre menciona, nós somos direita, mas vem de encontro com os nossos valores. Ah, sim, sim. E pena que a gente também vê coisas acontecendo, sendo rompidas, né, as pessoas algumas que eu percebi, vamos dizer assim, mudaram de lado e hoje estão arrependidas. Enfim, né? Foi uma, uma balançada que deu em relação aos valores. Aí nós voltamos a dizer do cenário político. Falar do cenário político. Muitos políticos utilizam de um discurso que favorecem eles individualmente para ter um crescimento financeiro ou até um crescimento de estágio de cargos, usam de um certo cenário das pessoas que têm os seus valores para depois que alcançar o objetivo, aí eles mostram quem Aí eles são. bateu a amnésia. Aí eles mostram realmente É, quem eles são. tipo, nunca falaram nada, né? Então, assim, a gente entende que é sempre importante os nossos brasileiros, em um momento em que ele for aplicar o seu ato democrático, que é o voto, escolher o político que representa. Mas eu não tenho nada a ver com a política. Tem. Tudo a ver, porque é o político que te representa. Se você investir no voto em um político que não tem o seu caráter, que não tem E que não índole, escuta também quando é cobrado, né? que não Porque tem os seus valores, a gente tem um sistema que dá uma boa brecada nisso, assim, né? De infelizmente. não deixar que a voz do povo seja cada vez mais ouvida, né? Exatamente. Nós estamos vivendo um cenário que nada disso está valendo a pena e nós precisamos reverter e é no dia a dia construindo e fortalecendo essa base, esses valores para a gente poder dar uma guinada, né. E são valores que é pensar no próximo. Sempre, O sempre. político ele precisa pensar no o próximo. O pai de família precisa pensar na sua família. Que é o próximo, né. O empresário precisa pensar na sua equipe, nos seus colaboradores. O pastor precisa pensar nos seus membros, na tua igreja. O padre também precisa pensar em toda a sua paróquia. Então, seja qual for o líder, desde o mundo Você nunca está corporativo até o sozinho, mundo familiar, nunca exatamente. é você por você. O ser humano Ah, sozinho, eu costumo dizer, ele é presa fácil. Ele é presa fácil na selva. E nós vivemos em uma extrema selva. é. Por quê? Uma extrema selva. Em uma extrema luta, em uma extrema dificuldade diária, vencendo os nossos limites diários. E é na selva que o animal tem a sua dificuldade. E é no mundo de No hoje, dia a no dia, sistema de hoje, que o ser humano encontra as suas dificuldades. mas você sabe, Valmir, que, o que sobressai esses dias eu escutei de um amigo, assim, que a malandragem hoje em dia é ser honesto.
Eu jamais imaginei que malandragem e honestidade pudesse fazer parte da mesma frase. Mas, por um outro lado, sendo doído, sofrido o que anda acontecendo ultimamente, no mundo todo, né? Mas vamos falar, óbvio, aqui do Brasil. Eu, particularmente, posso te dizer, e eu acredito piamente que tem milhares e milhares de pessoas que têm esse sentimento como eu, ver pessoas nos representando nesse meio político, como você, jovem, com essa garra, com esses valores, com o total entendimento do servir. O Nicolas é outra pessoa que é muito assim, e por Vem sinal, numa crescente aí nacional. Né? No último exatamente. final de semana, na maior manifestação de todos os tempos, não é uma manifestação de direita apenas, é uma manifestação em prol da democracia e dos nossos valores. Ele se manifestou Você estava lá com quanto ele. é importante ser reto. Exatamente. É. Nós estávamos lá durante a semana passada, nós estávamos presentes. Então, assim, a gente sempre está presente em momentos onde defendem os nossos valores. Não é que defende o interesse individual, pessoal. É o que defende os teus valores, de você que está nos acompanhando, que defende os nossos valores, os valores da nossa família. Porque aí entra exatamente nessa situação do que aconteceu agora na Avenida Paulista, dia 25, agora, ontem, Exatamente. a, a- teve pessoas que gostam de praticar a narrativa do correto, do valor, disso, aquele outro, mas não estavam presentes. É onde são detalhes. É aonde pessoas que ainda querem resgatar e até fortalecer as suas esperanças em ver jovens como vocês indo para situações assim, batendo no peito, tipo, estamos aqui, somos diferentes Exatamente. desse resto. Porque é o que a gente sempre diz: o futuro é nosso. E é nosso, é meu, é teu, Dos nossos é filhos, de dos quem nossos está acompanhando. netos, né? Exatamente. É os avós dos nossos avós, é os filhos dos Aham. nossos filhos. São esses que irão sofrer o impacto das nossas decisões e dos nossos posicionamentos hoje. É como nós nos posicionamos hoje que vai refletir no nosso amanhã. E pronto. Não tem segredo. Toda ação, toda escolha tem a sua consequência, né? Então, assim, hoje você age de uma forma, você está escolhendo agir dessa forma, e você sabe que a consequência vai ser. Uns vai ser uma péssima colheita e outros extremamente farta. E assim, uma única questão. Todos os campos, não estou só mencionando em relação à política, mas é Sempre. tudo, a É o campo família, relacionamento, trabalho, é tudo. religioso, Redes sociais. profissional, independente do segmento dos campos. Então, assim, é uma única situação. Aquele que não busca, não encontra. E as pessoas precisam entender, os nossos brasileiros precisam entender que precisa buscar conhecimento nesta geração. E vejo, Valmir, porque pessoas que já buscaram muito também se cansaram de tudo isso, tipo, como se não tivesse mais força. Não é difícil você ver no semblante de pessoas dessa forma. E por isso que eu reforço dizendo, pessoas como você, como o Nicolas, que tem toda essa jovialidade, essa garra, fazem a diferença e fazem reforçar bastante. E esse ano é onde vocês vão estar podendo mostrar cada vez mais tudo isso, porque os nossos filhos cresceram de uma forma, nos últimos anos se tornou algo, um bombardeio de informações em relações ao que vai acontecer no nosso país, e de uma certa forma estão eh, estabilizando, estruturando as suas opiniões, né, sobre essas situações. E ver esses exemplos faz toda a diferença para a construção de uma opinião muito bem formada, Exatamente. E, né? e É assim, o futuro do nosso Brasil. exatamente o que É, diz o podcast aqui: reconectar. é, A gente precisa se reconectar todos os dias. Você que é pai, mãe, que tem o seu responsável na tua casa, seja ele menor de idade ou jovem que está prestes a definir o seu futuro. Precisamos nos reconectar diariamente, exatamente. E é com Deus, é com os valores, é tudo. em todos os aspectos da nossa vida. Você se reconectar, você se posicionar, é você estar ciente que a tua vida pública, a partir do momento que você sai da porta para fora,
tudo reflete sobre você. É você entender isso. É você se reconectar com a tua família. É, É você se reconectar com Deus diariamente, onde vai manter o seu equilíbrio psicológico. que é primordial, né? Exatamente. Hoje a gente encontra várias pessoas procurando tantos profissionais para ser ajudados. E eu acredito que esses profissionais são constituídos por Deus, sim, para estar auxiliando pessoas. Mas o principal foco, o nosso principal equilíbrio responsável por tudo isso É, é Deus espiritualidade. e, posteriormente, nós mesmos. É. Nós mesmos. Se a gente buscar essas decisões e esses posicionamentos diários em nós mesmos, Posicionamento. a gente vai encontrar. Posicionamento, Valmir, porque é fácil você falar, ah, não tá dando certo por causa daquilo, aquilo de lá nem vai dar nada por causa disso. Usar bengalas. E, na verdade, é a forma que você se posiciona para você mesmo, antes de tudo. E eu te garanto uma coisa, viu, Marcele? Muitas pessoas, assim como eu, nasceram a estar fadadas ao fracasso, a ser mais um na multidão. Mas nós nos posicionamos e escolhemos O, levar po- pancada na vida, sim, o mas para posicionamento. que a gente A importância do possa posicionamento. seguir aí uma missão, para que a gente siga realmente a nossa missão, não apenas um ofício. Quando você trabalha durante os seus 30 dias apenas pelo teu salário, você vai colher muito pouco. Mas quando você trabalha por resultados, a Ah, gente não é tem sábado, surpreendido. não tem domingo, né? A gente é surpreendido. Que se você trabalha de segunda, toda semana esperando que logo a sexta-feira chegue, também, né, não vai dar muito bom essa colheita aí, Não né? vai acontecer, porque a gente vai ficar na angústia. Ai, será que está terminando a semana? Nossa, hoje é Mas quarta, quinta você e não está termina. mencionando uma coisa muito importante. O será, a preocupação, a dúvida. Preci- Eu, Marcele, vejo que há necessidade de você trabalhar mais a sua fé. Exatamente. Hoje em dia a gente vê muita gente falando de Deus, de espiritualidade, da fé, isso, aquele outro, mas na verdade se torna uma coisa que deveria ser simples, Sim, né? É você ter a fé, porque quando você tem a fé, você não tem dúvida. Se você tem dúvida, pensa mais um pouco e provavelmente ela sempre vai ser não. É muito exatamente. difícil a dúvida Se ela nós vir temos a a nossa ser. fé consolidada, o medo, ele não sobressai sobre a fé, porque o medo é a nossa barreira do sucesso. Aí, a fé consolidada, o medo, quando ele aparece, é o medo do lado A, Exatamente. né? Pronto, você A disse tudo. dúvida é uma fé abalada que vai dar margem ao medo do lado B. Olha só, a E gente estava quando a gente dá filosofando. margem para aquilo que nos limita e que nos trava, esquece o crescimento, esquece a alegria, esquece a prosperidade, esquece você ter uma vida consolidada ou você ter um sonho que está sendo gerado diariamente, porque o medo já te tomou e quando o medo nos toma, aí vem em nós a impossibilidade de a gente alcançar qualquer coisa. E isso não existe na nossa vida. Existe se a gente permitir, porque nada é impossível. A gente precisa acordar de manhã e entender que nós já estamos sendo presenteados com fôlego de vida, estamos sendo presenteados com mais um dia. E daí para frente é correr atrás. Por isso que eu falo, que eu mencionei antes, nós falamos: "Deus, eu confio em ti", mas ele confia muito mais em nós, em deixar com que nós podemos acordar e respirar todos os dias. Sim, Ele confia que a gente faça, eh, dessa vida uma coisa melhor. exatamente sobre isso. Você menciona tudo. Eu acredito que esse tempo aqui está sendo muito precioso. Essa troca de ideias, de compartilhamento de iniciativas, posicionamentos e pensamentos, para que as pessoas possam refletir sobre o sonho, sobre posicionamento, sobre decisão, sobre medo, sobre quem elas é. E até mesmo como você estava falando, né, você com 6 anos perdeu o seu pai, você teve, várias, situações no cenário que você poderia ter buscado uma outra vida. E quando a gente fala a história do copo, que nem a gente falou antes, é clichê outra coisa que é clichê, Sim, mas é pura verdade. sim, Temos que aprender a cada vez mais olhar, o copo está pela metade. Mas tudo bem, então ele está quase cheio. Por quê? O pronto, trabalho é o mesmo de você pensar, só exatamente. trabalhar o olhar. Por que viver dizendo que o copo está quase vazio? É sobre convicção. É. Qual a convicção que nós temos? A convicção que tudo vai dar certo ou a convicção que nada vai dar certo? É a convicção que nós podemos atingir
níveis maiores ou a convicção que a gente vai ficar sentado e acomodado na nossa zona de conforto? A nossa zona de conforto é muito fácil. Porque também é fácil falar, ah, não resolve nada, e cruzar os braços e ficar no sofá, Exatamente. usar as bengalas. Então, se tem o mesmo trabalho de pensar dessa forma, por que não pensar de uma forma otimista e falar, gente, isso me motiva, né? Não, Vamos buscar isso que vai ser bom para mim, vai ser bom para todo mundo. exatamente sobre isso, Marcelo. Eu entendo que o que é bom para nós é bom para nossa família, é bom para as pessoas próximas de nós, É bom para o é bom sistema, para né? que a gente está convivendo. Quando a gente pensa num todo, também é bom para nós. Não é bom para mim individualmente, é bom para nós. E as Exatamente. pessoas precisam entender isso. E eu acredito que você entendeu a tua missão, que é se reconectar. Eu estou Entendi. procurando entender a minha missão, que é nos reconectar. E E você que está todo nos dia, acompanhando nesse também. momento, eu tenho o entendimento de que eu me reconectei. Pronto. Daqui um tempo vai vir outras situações, vai existir uma outra evolução, uma outra maturidade, que vai surgir algo que eu vou me reconectar com mais aquele ponto. Sim, E assim vai indo, pronto. né? Exatamente. Olha, Valmir, uma aula conversar contigo, muito bacana. Compartilhamos juntos momentos. Compartilhamos aí várias histórias gostosas, muito interessantes e de muita coragem para quem está nos escutando. Quero te agradecer de coração, gratidão A gente mesmo que por agradece. você abrir as portas do teu estúdio aqui em Curitiba para o Reconecta Cast. O estúdio é nosso. Sei que a sua agenda é super corrida, mas nós já vamos continuar trocando figurinhas e a porta, a casa do Reconecta Cast em Balneário Camboriú, super aberta para você, para o que você precisar e principalmente para o lançamento desse material aí. Vamos sim. Eu acredito que é um projeto inovador, como as pessoas ultrapassarem os seus níveis financeiros sem ter um curso superior, Não, atingindo e a retorno área, financeiro né? após R$ 15.000. Eu acho que é muito Não, e importante, na né? área da política, né? Exatamente, as políticas públicas. Então, agradeço muito o Reconecta, agradeço a você, agradeço a todos que estão nos acompanhando também, e pode ter certeza que através da Rádio 95,7 FM, juntamente com Hora Certa Notícias, a portas desse estúdio do EVF Studios está aberta para você e Muito para todo o seu obrigada. time, tá bom? Balneário está de porta aberta para vocês todos também. Muito obrigado, Deus abençoe a Obrigada. todos, estamos Até aí. o próximo Reconecta. Tchau.